Olá a todos, bem-vindos de novo no nosso curso de Golang. E hoje vamos falar sobre ponteiros, ou pointers. Pointers são, uma forma, de referenciar alguma variável, que está sendo criada. Então, ela tem dois operadores, funcionam fundamentalmente, o operador e comercial, que se usa para criar ponteiros, para criar um pointer, e ela indica, o endereço. E tem o operador de estrela, aquela estrelinha que indica uma dereferenciação que geralmente ela traz o valor, que está no endereço que está sendo apontado. Vamos ver aqui no exemplo mais prático, como é que é uma como que usa ponteiro, dentro da linguagem Go. E na linguagem Go, os ponteiros são usados bastante, muito usados mesmo. Então é bom ter um bom conhecimento delas, e entender como é que elas funcionam. Então eu vou definir uma variável aqui x que é igual a 9, uma variável x igual a 9. E eu vou criar, vou dizer, por exemplo, que eu tenho uma outra variável 9, mas que aponta para o endereço, de x. Então, essa variável y, por exemplo, ela referencia o nosso x. O y referencia o y. O y referencia o x. Neste caso, por exemplo, se eu pedir para ele me imprimir, por exemplo, print, imprimir, por exemplo, os valores tanto de x e y, vamos rodar para ver o que ele vai dar para a gente. Eu vou fechar aqui. Beleza, observam que ele me retornou o valor 9 e para o y ele mostrou o endereço, endereço eu coloquei dentro da memória. Isso só quer dizer apenas que o y aqui, ele está apontando para o endereço, aonde está localizado esse valor 9. Então, é bom perceber o ponteiro como o apontador. Então, ele aponta para um determinado endereço e você pode ir buscar, qual é o valor que está naquele endereço. Então, por exemplo, se eu quero saber, agora eu tenho uma referência, eu tenho o y que aponta para esse endereço. Se eu quero saber qual é o valor que está naquele endereço, eu vou usar um operador de referenciação, que é a estrelinha. E a partir desse momento, ele vai, no x, ele vai me entregar o valor. E usando o operador de referenciação, ele vai me dizer qual é o endereço, qual é o valor que está no endereço apontado por y. Então, eu vou rodar aqui e vamos ver que ele devolve 9,9, ou seja, o valor, o x é igual a 9, mas o valor para o qual está apontando o y também é 9. E posso alterar, usando essa referenciação do y, eu posso alterar o valor. E para alterar o valor, eu preciso dizer para ele o que eu quero alterar. Então, eu vou dizer, quero alterar o valor, que está nesse endereço que você está apontando. Então, o lugar onde você está apontando, que o y está apontando, eu quero alterar esse valor. Então, nesse momento, ele vai me alterar o valor e eu vou novamente imprimir os dois aqui, Vou imprimir tanto o endereço quanto o valor. Então, eu vou pedir para ele imprimir agora para mim os dois e eu vou rodar o nosso código. E observam que no primeiro ponto ele imprimiu o endereço, e em seguida ele alterou os valores, tanto em x quanto em y, porque ele está apontando para o mesmo endereço, então ele deve alterar. Se quando for alterado, ele altera para as duas variáveis. Perfeito. Então, passando isso, vamos ver como é que uma função, lida com um ponteiro, porque funções que recebem ponteiros são bastante comum dentro do
são bastante comuns dentro da linguagem Go. Então, eu vou criar uma variável aqui, mudei, que vai ser igual a uma string pop. Perfeito. E eu vou primeiro, né, imprimir a minha variável aqui, ftm.println, mudei, e deixa eu limpar meu terminal, então vou dar aqui para ele me imprimir pop. Perfeito, beleza. Agora, eu vou criar uma função que vai receber, né, o nosso mudei. Então, vou digitar uma função mudar, que vai receber uma string, e não vai retornar nada. Então, ela vai fazer qualquer alteração. Então, eu vou dizer que a minha string aqui vai ser igual, né? Vai ser igual a... eu vou mudar para choquei, ok? Choquei. Perfeito. Ou não é assim? Perfeito, beleza. Então, choquei. Então tá. O que a gente vai perceber aqui? Novamente, eu vou chamar a função mudar. Vou passar para ele a minha variável mudei. E vou pedir para ele imprimir novamente, né, o mudei para mim, para ver se o valor se alterou ou não. Beleza. Então, se eu rodar esse nosso código, ele retornou popó e popó. Ou seja, ele não fez a alteração que eu sugeri, apesar de que eu ter chamado aqui a função mudei para mudar, para ele poder fazer a mudança. Por quê? Porque quando eu chamo a minha função desta forma e eu passo para ele faz uma cópia da minha variável e ele vai fazer a alteração aqui. Tanto que se eu chegar aqui, por exemplo, e pedir para ele fazer imprimir para mim o str, então, ou seja, se eu chamar de novo, vamos ver que ele efetivamente fez a mudança. Só que a mudança não se repercutiu na variável que eu estou esperando que ele mude. Ou seja, ele só está fazendo uma cópia, fazendo a alteração localmente e não está sendo propagado. Então, como é que a gente remedia isso? E aí que vem os ponteiros. Eu preciso, né, passar o endereço, né, apontar para o endereço onde eu quero alterar. Então, aqui na minha função, eu vou dizer que eu estou esperando um ponteiro eu estou esperando um ponteiro de string, e eu vou chegar aqui e referenciar esse endereço, né, dizer aquele endereço, o valor que tem naquele endereço, eu quero alterar ela para choquei. Perfeito. Então tá, uma vez que eu fiz isso, eu fiz isso, quando eu chego, né, na chamada da minha função, agora eu não posso mais passar o valor, eu vou ter que passar para ele, né, o endereço, o ponteiro, né, daquele endereço, daquela variável. Ou seja, eu estou passando aqui para ele o endereço da variável que eu estou tentando alterar. Agora, vamos rodar o nosso código novamente para ver se ele faz as mudanças, né? Vou limpar o meu terminal. Rodar. E vamos observar que, efetivamente, ele foi lá, ele imprimiu, né? Aqui, eu estou pedindo para ele imprimir aqui, eu vou remover essa impressão, né? Para ele não causar a gente não ficar confuso com isso. E observa que aqui a minha variável é popó. Eu fui lá, eu imprimi a variável. Depois eu chamei o mudei, passando para ele, né, o ponteiro da minha variável. E novamente eu pedi para ele imprimir e efetivamente ele alterou e imprimiu para nós a alteração. Então a alteração foi feita no endereço e o valor que está no endereço foi alterado efetivamente. Perfeito. Então, ponteiros, né, são feitos desta forma e a gente pode, né, de diversas formas, né, elas são muito usadas, como eu falei, né, e é bom ter um entendimento muito bom do que são. Então, basicamente, ponteiros são apontadores, então eles apontam para um determinado endereço e quando a gente né, vai alterar o valor que está naquele endereço, a gente tem que usar, né, a variável de
a gente tem que usar o operador de referenciação. Um outro exemplo aqui, eu posso, por exemplo, criar uma variável, né, que seria um ponteiro, um pointer de string, que vai ser igual a um ponteiro da minha variável mudei. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que o meu ponteiro, essa aqui já é um ponteiro, ou seja, é um apontador, então ele está apontando para o endereço, né? É um apontador que está apontando, né, para o endereço dessa aqui. Ou seja, agora eu posso, né, perguntar aonde está esse apontador. Então ele pode me dar também qual é o endereço, né, onde está meu apontador, porque o apontador também está em algum lugar. Então eu posso dizer, apontador, qual é seu endereço? Então vamos mostrar, imprimir aqui println. Vamos pedir para ele imprimir para a gente o pointer. O pointer aqui é o endereço que está sendo apontado. Então essa aqui é o endereço. O primeiro é o endereço, né, de mudei. Então eu mudei, essa aqui está recebendo o endereço de mudei. Perfeito? E em seguida eu vou dizer, ok, mas qual é o endereço do meu pointer, do apontador? Então, o apontador está num lugar, ele está apontando para um endereço, e quando eu digitar apenas, né, o pointer, ele vai me retornar o endereço que ele está apontando, e eu posso perguntar para ele também qual é o teu endereço. E para isso eu preciso, né, botar, né, o e-comercial para perguntar para ele ou apontado aonde você está. Então, rodando esse código, por exemplo, vamos ver que ele retorna dois endereços e o primeiro endereço sendo o endereço que ele está apontando e o segundo endereço sendo o endereço onde ele mesmo está. Talvez fique um pouco confuso, mas é bem assim que funciona. Ponteiros são super poderosos. Ponteiros são super poderosos, principalmente quando se trata, né, de gestão de memória, né, e poder alterar as coisas. E quando a gente já viu, né, um pouco sobre struct, a gente vai, né, um pouco mais a fundo em struct, porque para structs, ponteiros são fundamentais para serem, quando se trata, né, de struct, né, principalmente quando vai se criar métodos relacionados a uma struct de forma específica. Se gostou do conteúdo, não entendeu, deixa os comentários, porque nos comentários a gente pode, né, ter uma interação um pouco maior. Não deixe de se inscrever no canal, se inscreva no canal, vamos formar uma comunidade grande, vamos fazer com que o pessoal possa, né, um ajudando o outro, para a gente todos juntos crescer e serem programadores excelentes. Muito obrigado e até a próxima aula.